Bom dia, meus queridos e amados irmãos da Paróquia Santa Terezinha, Cruzeiro Novo, meu povo amado. É uma alegria sempre falar para vocês. Eu sou o Padre Valdemar, servo da caridade, guaneliano, que atua aqui nessa paróquia. Olha, já vou fazer 5 anos aqui na Paróquia Santa Terezinha. O ano passa depressa, correndo. E quero hoje falar para vocês de um tema importante, das orações repetitivas. Mas antes, vamos fazer uma oração? E vamos fazer uma oração que a gente repete sempre e que traz muitas bênçãos e graças para a nossa vida, porque são dádivas divinas, os anjos que nos acompanham, nos protegem, nos iluminam. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orações repetitivas servem? Meus queridos, amados irmãos e irmãs, toda oração feita com o coração e com o desejo de entrar numa perfeita sintonia com Deus, ela é sempre bem-vinda. Nunca é demais rezar. A palavra de Deus diz: rezai sempre e sem cessar. São Luís Gonella falava de oração de pensamento. A gente não pensa em tantas coisas por aí, andando, vem coisa de tudo que é tipo? Pois é, na cabeça da gente também vem umas coisinhas boas, inspiradas por Deus. E a gente pode rezar a vida também andando por aí. E rezar a vida também das outras pessoas. Quando a gente anda por aí e vê algumas pessoas em diversas situações, em diversas realidades. Mas aqui vamos falar da oração. Serve a oração repetitiva? Serve sim. É só olhar o mundo bíblico. No mundo bíblico sempre teve as orações repetitivas. Por exemplo, os judeus faziam orações repetitivas sempre. Por exemplo, o Shema. Shema Israel. Ouve, ó Israel. Isso aqui, no início de tudo que um judeu ia fazer, entrava essa oração. Shema Israel. Ouve, ó Israel. Quando alguém pergunta para Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele diz: ouve, ó Israel. Ouvir é uma das coisas mais importantes. Então esse Shema Israel se repete sempre no Antigo Testamento. E Jesus com certeza fazia essa oração porque ele era judeu. Um judeu piedoso que rezava e repetia sempre. Outra oração muito repetitiva no mundo bíblico e no mundo de Israel era o Shalom. Shalom. Shalom é um desejo de paz, mas que se repete sempre. É uma maneira da gente se conectar com Deus, sair das realidades mundanas e voltar para o mundo divino. As ejaculatórias que nós rezamos atualmente são orações curtas, que são repetidas para nos mantermos presos e melhor sintonizados com o nosso Pai eterno, com o sagrado. Ejaculatórias que nós rezamos sempre é para nos manter conectados, em sintonia com aquele que nos criou por amor e nos acompanha com o mesmo amor. Porque com muita facilidade a gente se desliga de Deus e se liga em realidades que nos levam à morte. Então, ejaculatórias são orações repetitivas e são muito bem-vindas no nosso mundo católico, no mundo cristão. Daí entra também o Santo Terço, que é uma oração repetitiva. E quem vai dizer que o terço não tem o seu valor? O terço tem um valor enorme na vida do ser humano. Há aqueles que digam: por que fica repetindo Ave Maria sempre? Essa coisa cansativa. Não é só o fato de repetir Ave Marias. O segredo está em caminhar com Maria por todos os mistérios da vida do seu Filho Jesus Cristo. É diferente de repetir Ave Marias. É andar com Maria
e percorrer todo o itinerário da vida de Jesus, da encarnação até a crucificação, sofrimento e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que dá uma tonalidade diferente. E o gesto de ficar contando no rosário é rezar com o corpo. Nós também podemos rezar com o corpo, não ficar uma pessoa estática, paralisada. Tem também a oração de você entrar em profunda sintonia e meditação, mas essa é uma oração que você reza também com o corpo, mexer com os dedos, contando as continhas do rosário, você está rezando também com o corpo. Então, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, se a igreja recomenda essa oração, e ela faz isso, essa recomendação baseada numa história de séculos, é porque sabe que ajuda e que santifica no combate contra o inimigo. A oração do terço ajuda e nos santifica e nos purifica e nos fortifica, sobretudo, no combate contra o inimigo. E eu sou testemunha disso. Depois eu vou contar um pouquinho o testemunho que a gente tem da oração do terço pessoal e em família, sobretudo o terço em família. Segundo ponto, se Nossa Senhora nas suas aparições sempre pede para rezar o terço e sem cessar, e se ela pede isso, é porque é importante. E quando ela pede isso, não é porque ela quer que a gente venha e fique com ela, só com ela. Não, Maria já deixa isso bem claro no centro da espiritualidade mariana. O centro da teologia mariana está em João 2,5, que ela aponta para Jesus e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Então, quando ela diz reza o terço sem cessar, ela está dizendo: medite todos os dias sobre os mistérios da vida do meu filho Jesus. E nesses mistérios, desde a encarnação até a ressurreição, ele vai lhe dizer muita coisa. Não é verdade, meus irmãos? Comece a meditar no mistério da encarnação do Verbo. Tem coisa mais linda e mais importante para a vida de um humano tão pobre e pecador do que ter um Deus que se encaixou, se encarnou dentro de mim para me dar sentido para a minha vida? Só estou falando da encarnação, sem falar dos outros mistérios que vocês conhecem. Terceiro, se os santos todos rezavam e ficaram santos, é porque a oração é importante. Todos os santos recomendam, então quando ela dizia uma frase marcante, fique perto de Maria e proceda com segurança. Ficar perto de Maria é percorrer os mistérios da vida de Jesus com Maria, porque ela esteve presente em todos esses momentos da vida de Jesus. E andar com ela não fica mais bonito? Não fica mais seguro? Imagine você, quando estiver rezando o texto, pense nisso. Maria está andando com você, percorrendo esses mistérios e dizendo: olha, aqui aconteceu isso, ali aconteceu aquilo, eu sofri essa dor maior ali, aqui eu sofri mais. Mas eu penso que o sofrimento da mãe é sempre o mesmo em relação ao seu filho. Mas nenhum sofrimento na vida de Maria foi maior do que o encanto que ela teve com o crescimento do menino em estatura, sabedoria e graça, até chegar na glória do Deus Altíssimo. É lindo pensar assim, e aí a oração tem sentido. Agora, se você faz automaticamente, mesmo que faça uma oração com a Bíblia na mão, se é uma oração automática, se não é de coração, nenhuma oração serve. Agora, feita de coração e com essa sintonia no Deus da vida, a oração é sempre um meio eficaz de comunicação com o meu Senhor. Quarto, João Paulo II não só rezava o terço todos os dias, o rosário, ele rezava o rosário todos os dias, mas ele introduziu mais um mistério, que foi o mistério luminoso. Se não fosse importante, ele tinha diminuído, porque não, está muito repetitivo, vamos diminuir. Não, ele aumentou mais um. E ele ficou santo e foi aclamado santo no dia da sua morte, não só por católicos. Aqui é onde está a coisa mais bonita e mais interessante. Não só pelos católicos, mas por todos os cristãos e outras denominações religiosas que ocupavam a Praça São Pedro naquele momento. Foi aclamado santo. Por quê? Porque era um homem de oração, um homem de intimidade com Deus. Meus irmãos, reze com Maria, reze com a igreja. Depois, Maria, sempre aquela que nos toma pela mão como mãe que cuida, que sabe das nossas necessidades e que nos leva ao seu Filho Jesus.
Maria nunca quer trazer você para ela. Maria não quer ser o centro, nunca quis ser o centro. O centro é sempre Jesus. Maria é a nossa grande intercessora, que nós veneramos e temos um carinho, um apreço muito grande nela como mãe. Todos os eventos e mistérios e momentos marcantes na vida de Jesus com a mãe teve um lado confortador para o coração de Jesus e teve um lado de esperança, de dor também para o coração de Maria, mas os dois se conectavam de tal forma que sabiam em quem acreditaram. Nem Jesus estava para fazer a sua vontade, ele disse, não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que não se perca nenhum daqueles que ele me confiou. E Maria não estava para fazer a vontade dela também, mas fazendo a vontade de Deus. Então, essas duas vontades acumularam na encarnação do Verbo, que o lucro foi todo nosso. Então, meus irmãos, e além do mais, aí para não falar de todos os mistérios, Cristo ressuscitou e nos garantiu a plenitude da vida para toda a eternidade. E além disso, posso citar dentro da minha experiência familiar e de congregação que o terço é muito eficaz. A minha família, como todos já sabem, é uma família muito grande. Nós éramos em 16, logo cedinho foi o Valmir, o mais novo, com 4 meses só de idade. Mas minha mãe nunca abriu mão do terço em família. Quem tivesse rezava, e a maioria sempre estava. Em volta daquela mesinha que cabia 4 pessoas, mas a gente fazia um círculo em volta da mesa. O mais novo sempre ficava em cima da mesa. Eu lembro que quando eu era o mais novo, olha que lembrança que eu tenho. Eu um dia rasguei o livrinho do texto da minha mãe no meio. Nunca esqueci dessa experiência. Mas minha mãe nunca disse, fica fora porque você está fazendo arte. Não. Ela emendava o livrinho. Naquela época não tinha cola não, ela costurou. Eu lembro que aquele livro ficou costurado muito tempo, as folhas do livro. E continuava rezando o terço e continua até hoje. Uma família tão grande como a minha. Era para estar todo mundo numa seita lá, lá na Universal, outro era para estar lá na Batista, outro era para estar não sei aonde. Não, nós, cheios de defeitos, continuamos bebendo da mesma fonte que nossos pais sempre cuidaram de manter na nossa vida, a fonte da espiritualidade, do Santo Terço, em família. Livra a família de muitas tentações do inimigo, porque o inimigo, o nosso inimigo é o divisor, ele é o metido. Então, se ele acha uma família que não reza junto, ele se mete no meio. Já que Deus não está no meio, eu me meto. E ele divide. Quando Deus está no meio, ele une. Então, a oração do terço une a família. Temos diferenças, temos dificuldades? Temos, mas continuamos nos amando até hoje. A gente tem alegria em se reunir, a gente vibra junto. Quem deu essa graça não é mérito de nenhum de nós, é a graça da oração do Santo Terço rezado em família. E na congregação também, o nosso fundador diz, tem que rezar o terço. Um padre que não tem uma espiritualidade mariana, um religioso que não tem uma espiritualidade mariana, ele não persevera na sua vocação. Rezai o terço e Maria vai interceder muitas graças e bênçãos na sua vida. E aí você vai ser uma pessoa que vai viver na unidade na diversidade. Vai perseverar diante das dificuldades que se agigantam diante da pessoa que reza e vai ter uma esperança cheia de imortalidade, porque Deus gera essa esperança no seu coração, e vai ter a força da graça que nos conduz, porque é a graça de Deus que nos conduz, meus irmãos, porque sem Deus ninguém é forte, ninguém é santo, e é pela oração que vem essa graça. Vai ter a fé que faz a gente superar qualquer dificuldade. E o amor que faz com que a gente viva essa unidade perfeita para chegar à nossa meta, que é o céu. Reze o terço em família, reze o terço individualmente, reze com Maria, percorrendo todos os mistérios da vida de Jesus, e assim você está expulsando o inimigo para bem longe da sua vida e da sua casa. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.